muito mais do que impositividade, eu diria legitimidade. Não foi uma coisa contra o governo, é uma evolução. Por que o senhor diz que essa emenda acaba com o toma lá da cá? Porque ela é imperativa. O toma lá da cá é o executivo ter o dinheiro e eu libero se você votar. Isso é que não pode. Senador, quando o texto da proposta de emenda à Constituição que amplia o orçamento impositivo veio da Câmara, o senhor disse uma frase interessante. Tem 3 parágrafos que tentam, na prática, transformar em impositivo o orçamento como um todo. E isso é parlamentarismo. As mudanças que o senhor fez no texto alteram esse quadro? Alteram. Primeiro, eu sou parlamentarista. Eu votei no parlamentarismo no plebiscito de 93. E vejo com satisfação que, pelo menos no discurso, o ministro da Economia, o presidente da República, isso que cunharam como sendo a nova política, impõe menos toma lá da cá. E o jeito presidencialista de governar no Brasil, multipartidário, com o sistema partidário fragmentado, nos levou a um clientelismo, a um nível de fisiologismo pessoal e partidário que resultou nesse conjunto de escândalos, mensalão, petrolão e que tais. Então, eu saúdo o que veio da Câmara como sendo um passo no sentido de, através do orçamento impositivo, que é tipicamente parlamentarista, mas existe nos Estados Unidos que é presidencialista. Então, os 3 parágrafos que vieram da Câmara, o 10, o 11 e o 12, e o inciso 3º do parágrafo 9º, representavam e representam uma caminhada no sentido do orçamento impositivo. E não é a primeira vez que a Câmara e o Senado discutem esse assunto. Talvez a proposta mais consequente de orçamento impositivo tenha sido a emenda constitucional número 20 do ano 2000, liderada pelo senador Antônio Carlos Magalhães, que previa claramente a lei orçamentária será obrigatória, de execução obrigatória, e já estabelecia as condições pelas quais o presidente, e só o presidente da República, poderia recorrer ao parlamento para modificar o que era imperativo. Talvez tenha sido a proposta com mais nexo que eu já li, pelo menos no Brasil. E tanto acredito nisto que estou oferecendo à comissão permanente do chamado Senado do Futuro os 2 textos. O texto do ex-senador, o senador e presidente da Casa, Antônio Carlos Magalhães, e o texto que nós elaboramos agora para dizer que o texto da Câmara poderia ser aperfeiçoado. E esse que nós fizemos também pode. Por isso, vai lá para a comissão permanente do Senado do Futuro, presidida pelo senador Messias de Jesus, para estudarem. Estudarem para caminhar para um orçamento impositivo de verdade. É o futuro, mas de verdade. O que nós aprovamos foi apenas o parágrafo 10. E o parágrafo 10, num parágrafo você não cria o arcabouço jurídico de um orçamento impositivo, mas você dá uma diretriz constitucional. As condições particulares do grau de imposição que se estabelece vão ter que fluir com o tempo, com a experiência. E vai ser uma caminhada bonita, mas a diretriz está traçada. Pessoal, agora o orçamento é imperativo, não é mais autorizativo. Como? Vamos tratar do assunto.
Quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, assumiu, junto com o presidente Bolsonaro, ele chegou a dizer que tentaria reduzir as despesas obrigatórias no orçamento, a vinculação do orçamento. O senhor acha que isso vai na contramão do que disse o governo no começo? E ninguém entendeu assim, essa posição do governo de apoiar essa proposta. O ministro enxerga a coisa de outro ângulo. O orçamento está com déficit. E está com déficit há 4 anos. Ao dar a liberdade para o Congresso construir todo o orçamento, como ele quer, ele vai nos dar a faca. Ó, pessoal, corte. Ou nós vamos ter autoridade para dizer qual é o déficit que queremos? Não vamos ter, né? Seria uma irresponsabilidade dele e nossa. Quem é que faz o orçamento da casa? É a esposa? Não, hoje é o marido. Quando ele estiver quebrado, quando ele não der mais conta do orçamento, ele vai passar a atribuição para a mulher ou para os filhos. Esta é a situação do Brasil. Nós estamos há 4 anos fazendo orçamento com mais de 100 bilhões de déficit. Como é que se constrói esse déficit? Ah, só tem 7% para manobrar. Sim, e os outros 93%? Juro ninguém discute. 400 bilhões de juros por ano sem amortizar a dívida. Quer dizer, nós temos 377 bilhões de dólares de reservas aplicados a 1%. E pagamos 9% pela dívida brasileira, que está em 4 trilhões e meio. E com isso temos uma despesa anual de 400 bilhões sem amortizar a dívida. Temos 330 de renúncia fiscal e incentivo fiscal. Previdência com um prejuízo monumental. E agora vocês cuidam do orçamento. O que é isso, irmão? Nós queremos, sim, começar a cuidar do orçamento. Mas vamos ter que discutir os grandes números. O Brasil tem sido pródigo nesses grandes números. E estamos aqui preocupados com as emendas coletivas de bancada, com as emendas individuais dos deputados, que são uma maneira democrática, republicana, que existe em todos os países democráticos do mundo, de aspergir o recurso por uma federação, já que o recurso está concentrado dramaticamente em Brasília. Isso, durante muito tempo, a imprensa cunhou como fisiologismo. Não. Nos Estados Unidos, o deputado federal tem 2 anos de mandato e é eleito pelo distrito. É voto distrital puro. Adivinha quem é que ele atende? Ele atende o seu distrito. Lá não é fisiologismo. Aqui é. Por que o senhor diz e outros parlamentares disseram que essa emenda acaba com o toma lá da cá? Porque ela é imperativa, né? E a grande dúvida é se ela é suficientemente impositiva. Porque há razões técnicas, às vezes, para o governo não pagar uma emenda parlamentar. Se o projeto não é apresentado satisfatoriamente pelo município, por exemplo, que vai executar a obra, não pode ser liberado o dinheiro. Esses são os aspectos técnicos que impedem a liberação, que está até previsto lá no texto. E aspectos que são previstos e considerados por nós. Uma outra coisa que foi colocada, e é eminentemente de responsabilidade fiscal, é a seguinte: se uma bancada de um Estado coloca recurso para construir uma rodovia, por exemplo, cuja execução vai demandar 3 anos, ela é obrigada a apresentar, e ela aprova uma emenda neste ano, ela é obrigada constitucionalmente a apresentar emendas para esta obra até a sua conclusão. Mas e se uma bancada... Para não permitir as chamadas obras inacabadas. E se uma bancada aprova uma emenda no último ano de mandato, a bancada seguinte tem que continuar destinando recursos? Porque não está no nome daqueles deputados. Isso está escrito ou prescrito para as bancadas estaduais ou do Distrito Federal que representam o Estado. Mas se uma bancada estadual quer retificar o que a outra fez, vai ter que se explicar perante o Tribunal de Contas da União, o que fizeram com o dinheiro que foi gasto? Vão jogar fora? Ela vira impositiva também para quem propõe. Esses termos da responsabilidade nós vamos discutir.
Mas o que está prescrito na Constituição é responsabilidade fiscal para nós, responsabilidade gerencial para a União e comando pela representação do povo. Pela representação do povo na Câmara, pela representação dos estados no Senado. Isso é democracia. Uma outra condição para a emenda não ser liberada é se descumprir a lei de responsabilidade fiscal, né? Ou se o projeto, ou por razão técnica, ou por razão da legislação infraconstitucional que foi exigida pela Constituição. A lei de responsabilidade fiscal é exigida pela Constituição, por isso que ela é complementar à Constituição. Então, o que está escrito lá não é constitucional, mas deriva do mandamento constitucional e tem que ser respeitado, é lógico. Agora, uma inovação em relação ao texto da Câmara é a liberação da emenda, mesmo que o ente federado esteja em dívida com a União. Exatamente. Porque isso aí não estimula a inadimplência, senador? Olha, eu não acredito que alguém deseje ser inadimplente. Nem o cidadão, nem o empresário, ninguém gosta de ser inadimplente. Agora, ignorar que os municípios brasileiros foram afetados por renúncias fiscais feitas pelo governo federal com o dinheiro deles, isso é ignorar o que aconteceu aqui no Congresso. Para cada real de desobrigação de pagar impostos ou contribuições que seriam compartilhadas com os municípios, para cada real que a União dizia, olha, você vai pagar R$1 a menos de tributos, 50 centavos eram dos municípios mais pobres do Brasil e dos estados mais dependentes dos fundos de participação. Nós chegamos a aprovar na Câmara que a União deveria ressarcir os estados e municípios. O presidente da República vetou, nós derrubamos o veto na Câmara e o Senado deixou de derrubar por um voto. Então, hoje nós temos pelo menos 1/3 dos municípios do Brasil em grande dificuldade financeira. Alguns por má gestão, mas outros tantos porque o governo federal transferiu aos municípios excessivos encargos permanentes. Ou seja, a prefeitura é uma prestadora de serviço, então ela tem as despesas de custeio muito pressionadas. Se ele entrou em dificuldade e ainda por cima a sua população recebe como pena complementar não poder receber recursos destinados a um benefício, seja uma obra, seja saúde, aí é uma penalização absurda. Por isso, no caso das emendas individuais, essa ressalva é feita e eu acho que é justa. Já tem proposta de emenda à Constituição aqui para destinar as emendas ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios. Seria uma forma de liberar esses chefes dos executivos dos entes federados para gastar esse dinheiro? Pode ser uma evolução, eu também acho. O ideal seria uma reforma tributária que colocasse mais recursos nos municípios e evitasse a marcha dos prefeitos a Brasília que nós temos todos os anos. O senhor é um municipalista? Eu sou municipalista, o dinheiro tem que estar lá. É o dinheiro mais fiscalizado. Ah, mas tem muita irregularidade. Tem, mas a população tem muito mais facilidade de fiscalizar uma obra municipal do que fiscalizar uma refinaria, uma usina nuclear. Porque o que eu vou saber que é apropriado ou não apropriado em matéria de uma usina nuclear? Difícil, é uma coisa muito sofisticada, são obras de grande vulto e de grande complexidade. Agora, no município, o pessoal sabe, uma ponte de 6 metros custa isso aí dá conversa de boteco. Como é que o outro fez, portanto? Ou seja, o vereador, o líder comunitário, tem meios de fiscalizar as obras mais elementares e aquelas que vão ao encontro das suas necessidades vitais, de vida, de existência e de convivência. Eu sou pela descentralização. Os parlamentos estaduais e municipais não podem se espelhar no federal e aprovar emendas impositivas também caso, lá? Vão ter a mesma coisa por simetria constitucional. Isso não foi discutido ainda. Na minha opinião, daqui a pouco a minha tese pode ser derrubada no Supremo. O que a Constituição estabeleceu como regra básica de orçamento
tanto a emenda individual quanto a emenda coletiva, quanto a impositividade do orçamento, segue a regra federativa. O artigo 165 regulamenta a elaboração do orçamento dos estados e dos municípios. Não é só do orçamento federal. Isso se refletirá nos estados? Sim, por simetria. O senhor já foi governador. Se o senhor estivesse lá ainda no governo de Santa Catarina, o senhor veria isso como um problema? Eu veria como uma evolução. A evolução é um desafio que oxigena as instituições. E, sem dúvida alguma, mais responsabilidade para o parlamento, seja no parlamentarismo, seja no presidencialismo, é uma evolução. Então, eu talvez, se fosse governador, ia ficar um pouco atônito no começo, mas ia entender o seguinte: olha, é uma boa ter mais gente com responsabilidade. Esse compartilhamento de responsabilidade é uma evolução extraordinariamente positiva e bem-vinda para a política. Essa proposta foi aprovada na Câmara numa semana em que havia um embate entre o Legislativo e o Executivo. E a imprensa chegou a falar em derrota do Executivo no Congresso. Mas o governo se mexeu para não aprovar essa proposta? Não, dialogou. Porque seria impossível você imaginar que nós não fôssemos dialogar. Eu fui dialogar com o presidente da Câmara, junto com o líder do governo. Não fui sozinho. E o diálogo foi por esse escalonamento? O diálogo foi na busca de um caminho. Escalonamento. Né? Implantação vamos fazer gradual. Só o princípio geral da impositividade. Não vamos entrar no detalhamento. Mas do governo, eu não recebi nenhuma manifestação contrária à diretriz básica. Até porque o ministro Paulo Guedes quer mais do que isso. Quer que o Congresso faça todo o orçamento. Eu já disse para ele, eu nunca vi um ministro da Fazenda com superávit ter esse seu impulso, mas com déficit eu até compreendo, porque agora nós precisamos cortar. E vamos ter que discutir os grandes números do orçamento. E o Congresso vai ter que participar disso. Houve alguma negociação no sentido de o Executivo ter do Congresso o compromisso de aprovar a reforma da Previdência em troca dessa proposta? Que eu tenha participado, não. Eu sou a favor da reforma da Previdência, né? E acho que ela é que vai dar ao Brasil o melhor encaminhamento para a solução dos nossos problemas. Eu vislumbro o seguinte: nós vamos terminar este ano com a reforma da Previdência aprovada, com a reforma tributária encaminhada, pelo menos. Vamos fechar dezembro com 3 a 3,5% de crescimento do PIB anualizado, ou seja, projetado para frente, não para trás. E aí o nosso tipo de problema vai ser outro. Não vai ser a falta de dinheiro, que vai continuar existindo. Vai ser problema de energia elétrica, de infraestrutura, de transporte, de portos, os problemas bons. Problema que pressiona a inflação, do crescimento. Né? Mas que pressiona a inflação, né? Problema de crescimento. Mas é nosso dever ajudar o Brasil a crescer. O Executivo e o Legislativo e o empresário, o advogado, a Justiça, o Ministério Público, porque o Brasil, sem crescimento econômico, não vai ter reduzido os seus problemas. Pelo contrário, eles vão se tornar crônicos e isso é muito ruim. O senhor estabeleceu uma gradação, né? As emendas vão começar com 0,8%, né, de impositividade, depois passa para 1%. Esse 0,2% faz diferença, senador? Olha, pelo menos psicologicamente faz. Na minha opinião, não faz diferença nenhuma, porque aquela regra de solidariedade, se sair um decreto de contingenciamento de 20%, contingencia o 1,2% da individual e o 0,8% ou 1% da coletiva. Isso é o que, na prática, faz com que o orçamento impositivo não seja tão impositivo assim, né? Não, ele é impositivo dentro das possibilidades.
E vai ser bom que todo ele seja impositivo. Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Seria muito ruim se nós disséssemos o seguinte, olha, se houver um problema financeiro no Brasil, as emendas individuais dos parlamentares são sagradas. Isso seria inconstitucional. Seria atribuir à emenda parlamentar um grau de santidade, né? E seria um sacrilégio ser mexida. Não, ela é igual às outras, mas é impositiva. Porque ela não pode ser desconsiderada, trocando-se essa despesa por outra. É isso que é a barganha. Isso é que é o toma lá da cá. É o executivo ter o dinheiro e eu libero se você votar. Isso é que não pode. E eu sei que o presidente não quer isso também. Temos um presidente que declarou que não quer isso. Então, este é o momento. Não há insulto nenhum. Nós, pelo contrário, temos um ministro da Economia que proclama que é o político e não o tecnocrata que deve dizer qual é a prioridade. E é evidente que deve ser o político. É eleito para quê? Mas isso também não transfere a responsabilidade no sentido assim, de se o executivo não conseguiu cumprir aquele orçamento, ele fala, foi o parlamento que fez errado. Não, porque o que nós ainda não estamos fazendo o orçamento. Nós aprovamos o orçamento. Nos Estados Unidos é o parlamento que faz o orçamento. E nós temos muitas vinculações. Aí é que está o engessamento. Você tem X% para a educação, X% para a saúde, X% em muitos estados para pesquisa, para o judiciário, para o legislativo. A maioria dos estados tem essa amarração que, às vezes, ultrapassa 100% da receita. Isso é que é o engessamento. São as vinculações. Como é que a União tem se escapado disso? Há quase 20 anos. Com as famosas DRUs, desvinculação da receita da União. Quer dizer, o orçamento é uma ficção. Eu superestimo receita, eu tenho DRU para não cumprir o que é obrigação. Então, nós vamos aperfeiçoar o orçamento. O recurso que ficou colocado no orçamento, não posso dizer que seja já, mas daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, isso aí é para valer. Muito mais do que impositividade, eu diria legitimidade. Nós vamos conquistar com isso. E é essa evolução que nós aprovamos. Não foi uma coisa contra o governo, é uma evolução. Eu acho que se o executivo aproveitar bem esse espírito, vai surfar, ele sim, a favor da reforma da Previdência. Né? E vai perceber que é possível fazer convergir interesses. Mas é natural que o parlamento tem interesses, que o executivo tem interesses, e nem sempre eles são afinados e convergentes. Mas eles têm que conviver, porque são inerentes à democracia, a autonomia dos poderes e a harmonia deles. Então, uma coisa não impede a outra. Como está na Bíblia, né? Suportai-vos uns aos outros, no sentido de apoiai-vos e aturai-vos. Obrigada, senador, pela entrevista. Eu convido o senhor a voltar aqui ao programa sempre que possível. Eu é que me ofereço, com muito prazer. Muito obrigado a todos.